Olá, aluna. Bem-vindo a mais uma aula de física com seu professor. Hoje nós vamos falar sobre princípios da propagação da luz. Então vamos fazer uma breve introdução, lembrando, o que é luz, já que a gente vai utilizar aqui na nossa aula. Vamos falar sobre os conceitos básicos, esses conceitos básicos importantes para a gente entender os fenômenos. Vamos falar sobre as fontes de luz, também super importante para a gente entender o comportamento dessa luz. Vamos falar da dimensão relativa da fonte de luz. Ok? Vamos falar da cor da luz, super importante, dos meios de propagação da luz, sombra, penumbra e eclipses. Ok? Então se liga na aula de hoje. Bom, então vamos relembrar o que é luz, certo? É sempre importante que a gente relembre os conceitos, não é isso? Então luz é energia radiante emitida por certas substâncias e sob certas circunstâncias, ok? Lembrando que não é só a substância sozinho que vai emitir ou que consegue emitir luz. Às vezes ela precisa, estar inserido em uma certa circunstância para que essa luz seja emitida. E isso é que vai nos permitir enxergar, nosso aparelho óptico, fotografar e filmar, ok? Luz, ele também é um agente físico que, atuando nos órgãos visuais, atuando nos olhos, produz a sensação da visão, ok? Então a informação chega em forma de luz, os nossos olhos captam e através dessa informação é formada a imagem, ok? Bom, a luz, ela tem a velocidade de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Isso dá um total de 300 mil quilômetros por segundo. Então a luz, isso no vácuo, lógico. Então a luz, ela tem uma velocidade altíssima, tá ok? Então, para setores da física, da ciência, a maior velocidade que tem na natureza pode ser a velocidade da luz, certo? Mas isso são setores, são partes da física que defendem isso, certo? Inclusive o próprio Einstein já falava sobre isso, que a velocidade da luz é a no vácuo, é a velocidade absoluta, tá ok? Então, só relembrando e trazendo aí novas informações sobre a luz, ok? Então vamos com os conceitos básicos. Vamos começar a falar sobre os raios de luz, certo? O raio de luz é uma linha que representa graficamente a direção e o sentido de propagação da luz. Então nós temos aqui a imagem, um raio de luz, certo? Então os raios de luz, eles são, essa representação gráfica, levando em consideração a direção e o sentido de onde essa luz ela está se propagando, ok? Bom, feixe ou pincel de luz. Certo? O feixe ou pincel de luz é uma projeção direcional de energia luminosa que irradia de uma fonte de luz, certo? Então nós podemos ter o feixe ou pincel de luz divergente. Divergente vem de divergir, ou seja, eles saem do mesmo ponto, os raios de luz eles saem do mesmo ponto e irão ocupar, irão se propagar para pontos distintos, para pontos diferentes. É só imaginar a luz de uma vela ou a luz de uma lâmpada. A luz de uma vela ou a luz de uma lâmpada, é um ponto, vamos assim dizer, é um local, apenas um local que é a fonte de luz, e a luz ela se propaga aí para todo o ambiente. Então, esses raios de luz eles são divergentes, certo? Vem de divergir. É só fazer ali uma comparação com as palavras, Divergente vem de divergir, então a gente já sabe que vão ocupar locais diferentes. Nós temos os raios também, o feixe, o pincel de luz convergente. O convergente vem de convergir, certo? Ou seja, esses raios eles podem sair de fontes diferentes ou de uma fonte extensa, que nós vamos ver lá na frente, e se concentrar, todos esses raios se concentrar em apenas um ponto. Nós temos um exemplo aqui de uma lupa, no caso de uma lente, não é isso?
Então, a lupa ou a lente, se a lente for convergente, ela tem a característica de desviar esses raios de luz, todos esses raios de luz, e concentrar eles em apenas um ponto, ok? Então, esses são os raios convergentes, ok? E nós temos o paralelo, cilíndrico ou paralelo, ok? O cilíndrico ou paralelo, os raios, né, de luz, eles vão sempre manter ali a mesma distância. Ou seja, eles não vão se afastar e nem se aproximar. Eles vão manter a mesma distância, ok? Só lembrar lá das retas paralelas, lá da matemática, ok? Então, nós temos um exemplo, um raio laser, um holoforte, ok? Onde esses raios eles vão manter ali a mesma configuração, a mesma distância, até chegar ao seu alvo, ok? Então, esses são os raios cilíndricos ou paralelos, né? Os feixes cilíndricos ou paralelos, ok? Então, muito simples essa parte aqui. Bom, e as fontes de luz? Certo? As fontes de luz elas podem ser primárias ou secundárias, certo? Você já deve ter visto falar isso anteriormente como corpos luminosos e corpos iluminados. É a mesma coisa, tá ok? É a mesma coisa. Então, a fonte de luz primária ou corpo luminoso é aquela que emite luz própria. Okay? Olha como o conceito é muito simples. É aquele que emite luz própria, certo? Então, o corpo, por algum motivo que seja pela substância ou pelas condições, ou uma junção dos dois, ele consegue emitir luz. Certo? Um exemplo clássico é o Sol, a nossa estrela maior. Okay? Então, o Sol, ele consegue emitir luz, certo? Pelas condições que o Sol tem, não é? Pelos processos, né, de fusão nuclear que acontece no Sol. Então, ele consegue emitir essa informação em forma de luz e calor. Nós somos muito dependentes dessa informação. Então, o nosso astro maior, do nosso sistema solar, que é o Sol, ele é um corpo luminoso. Ou seja, ele é uma fonte primária de luz. Ok? Porque ele consegue emitir luz. Nós temos uma lâmpada. A lâmpada acesa, lógico, a lâmpada ligada. Então, a lâmpada, ela também emite luz. Então, neste momento que a lâmpada está ligada, ela é uma fonte de luz primária. Ela é um corpo luminoso, certo? Então a lâmpada, desculpa, dentro tem um fiozinho, né, de tungstênio, que é um metal. No momento que a corrente elétrica passa por esse fiozinho, ele se aquece. Então ele se aquece emitindo luz, ok? E nós temos a vela, certo? A vela também acesa, né? Então a vela ela também emite luz. Ela emite luz lá pelo processo da combustão. Então se ela emite luz, certo? Ela é um corpo luminoso, ou uma fonte de luz primária, certo? Então, muito simples. Ele emitiu luz, ok? Ele não refletiu, preste bem atenção, ele emitiu luz. Uma característica dele é emitir a luz, seja pela própria substância, não é? Pela sua própria configuração, que é o caso do Sol, ou por certa circunstância, que é o caso da lâmpada e da vela, e com isso ele consegue emitir luz, ok? Bom, então a fonte de luz primária, certo? Ela pode aparecer de duas formas. Ela pode ser incandescente ou luminescente, certo? Incandescente ou luminescente. Qual a diferença entre eles? A incandescente, certo? Ela vem da queima, ou certo? Ela vem junto com uma grande emissão de calor, certo? É só lembrar da lâmpada incandescente, que é aquela lâmpada que nós mostramos anteriormente. Fiozinho de tungstênio que se aquece com a passagem da corrente elétrica, certo? Então ali nós temos uma grande quantidade de calor que é emitido junto com a luz. É por isso que ali era chamado de luz quente, certo? Era uma lâmpada, é uma lâmpada que ela se torna até muito frágil justamente pela quantidade de calor que ela emite, ok? Então isso é incandescente. O incandescente também pode ser a queima de alguma coisa, a queima da vela, por exemplo, emite luz incandescente. Também tem uma grande quantidade de calor envolvido. Certo? E também pode ser luminescente. Essa luminescente, certo, é que vai depender da substância.
ok? Pode ser por uma mistura química, a emissão de luz. Pode ser com a presença de um agente físico para emitir luz, certo? Então essa é a luz luminescente, certo? Na luminescente nós temos a fluorescente e nós temos a fosforescente. Muito simples. Só lembrar também da lâmpada fluorescente, aquela lâmpada cilíndrica, ok? A lâmpada fluorescente, ela nasce através de uma reação, né? Nasce luz ali, né? Através de uma reação. Então a corrente elétrica passa pelo gás, pela substância que tem dentro daquela lâmpada e com isso ela consegue emitir luz, tá, ok? Então um exemplo é essa lâmpada fluorescente. E a fosforescente, certo? Ela também consegue emitir luz, mas determinado por alguma circunstância, certo? É só lembrar dos botões do controle remoto, os botões antigos, né? Os controles remotos também de televisões bem antigas, e que mesmo no escuro eles conseguem brilhar, certo? Ou decoração de quarto de criança, né? Que existem alguns adesivos que são colocados aí e que ele brilha também no escuro, ok? Então ele emite aquele brilho no escuro. Ou aquelas pulseirinhas de festa, tem um líquidozinho dentro e a pessoa, né, faz um movimento como se fosse quebrar essas pulseiras e com isso ela consegue emitir luz por um determinado tempo, ok? Então esse é um exemplo da luz fosforescente, tá certo? Então a fonte de luz primária, ela se configura desta forma. A fonte de luz secundária, ou corpo iluminado, certo? Ela não emite luz, mas ela reflete a luz proveniente, né, de uma fonte primária, ok? Nós temos, por exemplo, a Lua. A Lua, ela não emite luz própria, ela não é um corpo luminoso. A Lua, ela reflete a luz do Sol, certo? Então, a gente só consegue ver a Lua por causa do reflexo, certo? Que ela faz a luz do Sol. Então, a Lua é um corpo iluminado, é uma fonte de luz secundária. Nós temos a mesma lâmpada, porém a lâmpada ela está desligada. Se ela está desligada, ela não está emitindo luz. A gente só consegue ver ela desligada porque ela está refletindo a luz. Ou seja, agora ela é uma fonte de luz secundária. Preste bem atenção. Se ela tivesse ligada, seria primária. Como está desligada, é secundária. Tá ok? A vela também é a mesma coisa. A vela não está acesa, ela não está emitindo luz, certo? Se ela não está emitindo luz, então ela é uma fonte de luz secundária, tá ok? E o Sol, professor? Se o Sol de repente apagasse, deixasse de emitir luz, continuaria sendo uma fonte de luz primária? Não. Se ele deixou de emitir luz, ele passa a ser uma fonte de luz secundária, tá ok? Bom, quanto à dimensão da luz, né? A dimensão da fonte de luz. A dimensão da fonte de luz ela pode ser pontiforme ou extensa. É muito simples a gente entender a diferença entre eles. Uma fonte de luz pontiforme é aquela que tem suas dimensões desprezíveis, até por uma questão da distância, certo? Basta, durante a noite, olhar para o céu, certo? Além da lua, se for um dia de lua, lógico, e se o céu estiver limpo, nós vamos conseguir ver as estrelas, certo? O que nós vemos ali da estrela é apenas pontos no céu, bem como a figura aqui está mostrando. Então a gente não consegue ver a dimensão da estrela, o tamanho da estrela. O que a gente consegue ver é apenas o pontinho luminoso. Então essa é a fonte de luz pontiforme, certo? A forma de ponto. Já no caso da fonte extensa, a gente consegue ver as dimensões, né, dessa fonte luminosa. Nós temos aqui, por exemplo, o Sol, certo? Então o Sol, a gente consegue ver a dimensão do Sol. Então a imagem aqui, a gente consegue saber ali qual é o formato que tem o Sol. Então isso, né, é um exemplo de fonte de luz extensa. A gente consegue ver o formato. Só que tem um detalhe. A fonte de luz extensa e pontiforme, certo? Eles são relativos. Isso por quê? Porque essa questão de ser pontiforme e extenso vai depender da distância que nós estamos dessa fonte. Se nós nos afastarmos muito do Sol, nós não vamos mais conseguir ver essas dimensões. Nós vamos conseguir ver apenas um ponto. Então o Sol ele se torna mais uma estrela aí no céu pontiforme,
ok? E se nós nos aproximarmos de uma daquelas estrelas, né, que parece um pontinho lá no céu, ela vai começar a ganhar forma. Então aquela fonte de luz, que era pontiforme, passa a ser uma fonte de luz extensa. Bom, a cor da luz. A luz ela pode ser monocromática ou policromática, certo? A monocromática, as radiações eletromagnéticas na faixa da luz visível composta por um único comprimento de onda, ou seja, apenas uma cor, emite apenas uma cor. Então nós temos um exemplo aqui de raios, né, os raios lasers, com cores diferentes. Nós temos o vermelho e o verde. Certo? Então esses são exemplos de fonte, né, de luz monocromática. A policromática é quando ela é composta por duas ou mais cores, certo? Então nós temos aqui, por exemplo, a luz branca. A luz branca é uma luz policromática, até porque a luz branca ela contém todas as cores do espectro luminoso, né? No caso do espectro visível. Então a luz, quando ela passa pelo prisma ou passa, né, pelas gotículas de água que estão na atmosfera, elas vão formar todo aquele espectro, né? No caso, quando passa pelas gotículas de água, nós conseguimos ver o arco-íris, por exemplo. Aquilo ali é que nós chamamos de decomposição da luz ou dispersão da luz. Bom, quanto aos meios de propagação da luz. A luz ela pode se propagar por meios transparentes. O transparente é aquele em que a luz ela não tem dificuldades de se propagar. Um exemplo é uma janela de vidro, a gente consegue ver, né, isso se a janela estiver limpa, o vidro estiver bem limpo, né, bem transparente, a gente consegue ver com detalhes tudo que está do lado de fora, ok? No caso da imagem aqui. Então, os raios de luz, eles conseguem passar do ambiente externo para o interno sem ter dificuldades nenhuma, certo? Então, esse é o meio transparente. O meio translúcido, a luz ela passa, né, de forma parcial, não passa na sua totalidade, tá ok? Então, o meio translúcido, a imagem ela já não fica com tanta clareza, certo? A gente pode até perceber que tem alguma coisa ali, né, após o meio translúcido, porém a gente não consegue ver com detalhes, certo? Um exemplo disso é uma película fumê em um vidro, por exemplo, ou no caso aqui a figura está mostrando que tem uma película no vidro, certo? Em que não se tem ali detalhes, né, da informação da luz que está passando. E o meio opaco é aquele em que a luz ele não consegue passar, não se propaga ali, certo? Uma parede de tijolos, né, de alvenaria. A luz ela não consegue passar. Então, na imagem aqui a gente não consegue ver o que tem atrás dessa parede de tijolos. Tá ok? Então, esse é o meio opaco. Quanto aos eclipses, certo? O eclipse é que aqui nós vamos ver uma configuração de sombra e penumbra. Ok? Então, nós temos aqui o eclipse lunar, né? O eclipse lunar, Sol, Terra e Lua, e o eclipse solar, né? Que é Sol, Lua e Terra. Ok? Então, fica ligado na sequência. Eclipse lunar, Sol, Terra, Lua. Eclipse solar, Sol, Lua e Terra. Tá ok? No eclipse lunar, quem vai desaparecer por alguns momentos é a Lua. No eclipse solar, quem vai desaparecer por alguns momentos é o Sol. Ok? Então é o seguinte, no eclipse lunar, quando o eclipse for total, ou seja, quando a Lua desaparece na sua totalidade, é porque ela está na sombra da Terra. Ela se posiciona na sombra da Terra, no alinhamento entre Sol, Terra e Lua. Ok? Então esse é o eclipse total da Lua. No eclipse solar, o eclipse total do Sol, o Sol vai desaparecer, certo? É quando a parte em que o observador estiver da Terra, a parte que ele estiver da Terra, será uma área de sombra, a sombra da Lua projetada nesta área. Okay? Então aí nós temos o eclipse total. Para o eclipse parcial, certo? No caso lunar, a Lua ela vai estar na área de penumbra, onde a sombra ela é um pouquinho mais clara.
no caso, a Lua vai estar na área de penumbra. Aí nós temos o eclipse parcial da Lua. No caso do eclipse solar, certo? O local em que o observador estiver, né, olhando, né, esse eclipse, para que o Sol desapareça só parte dele, ele estará também na área de penumbra. Ok? Então, com isso, nós finalizamos a nossa aula e até a próxima.